Ô Saravalli, ainda falando do nosso mercado aqui, né? A gente viu, e como você trouxe no gráfico, um crescimento importante de small caps, a gente teve um crescimento importante de bolsa também, né, ao longo desses últimos meses, trazendo até essa percepção, né, do bull market, de estarmos num ambiente mais propício, de que qualquer coisa que compra sobe, mas claro que tem os respiros, tem algumas vendas ali no meio do caminho e as incertezas, né? Os investidores monitoram, né, esses recuos, essas possibilidades também para encontrar algumas oportunidades. Como é que você está vendo, né, esses recuos recentes, né? Terceiro dia consecutivo de queda no Ibovespa, algumas empresas fazendo alguns recuos importantes aí, depois de subir bastante, e como que analisa, né, e monitora esse cenário para oportunidades no mercado também? Acho que tirando, a gente tem muitos ruídos, né? Ruídos assim, às vezes de fato especulativos, às vezes de fato algum movimento societário, né? Mas vamos tentar isolar, né, essa questão um pouco mais especulativa, a questão de ruídos que a gente chama, e olhar para os fundamentos, né? Acho que o grande fator positivo que eu tenho reforçado é que se a gente olhar para esse momento, mesmo com juros a 14,75, né, um pior patamar dos últimos 5, 10, 15 anos, se compara muito com o período ali da Dilma, né, nossa taxa de juros nominal, a Selic, mas hoje, de fato, na média, as empresas listadas elas estão mais saudáveis, né? Elas estão com uma estrutura de capital menos alavancada, elas estão mais produtivas, mais rentáveis. Então esse é o lado do fundamento. Então, por mais que algumas ações, algumas empresas tenham decepcionado, né, acho que longe de ser a maioria, mas tivemos algumas decepções, mas as empresas estão muito mais bem estruturadas para recuperar um patamar que é a grande discussão para 2026 ou principalmente além de 2027. Pô, Marco, beleza, a gente está com juros de 14%, quase 15% aqui no Brasil, mas e se tivermos um cenário que foi um pouco que fez a Bolsa subir nesses últimos 30, 40, 50 dias, né? Só de tirarmos toda aquela pressão de longo prazo, o Selic não vai mais para 15,5%, não vai mais para 16%, que era o consenso do mercado há poucos dias atrás. Mas só de ter essa realidade, né? Não, a Selic terminou, vai só até 14,75%, já é muito alto, mas não vamos chegar em 16%. As ações já explodiram. Ações de quê? Ações de consumo, ações de educação, ações de utilities, que a gente chama, energia, que a gente chama de bond proxy, a gente tem uma forte valorização. Mas e se em 2026 ou além de 2026 tivermos a possibilidade de reduzir a taxa de juros, aí as ações simplesmente vão disparar. Tá? É lógico que depende de alguns fatores, depende de fatores políticos, mas as empresas estão mais saudáveis nesse atual momento. Tá? Então é um pouco dessa relação. As empresas estão caras? Não. As empresas continuam gerando caixa, continuam saudáveis. Olhando para o Ibovespa, reforçando, né? Também quem se valorizou e sustentou a alta do Ibovespa foi o setor financeiro, né? Itaú, Bradesco, até o Santander. A grande decepção foi o Banco do Brasil, mas na minha opinião, Banco do Brasil, reforçando, pessoal, o Banco do Brasil já está completamente ajustado nesse patamar. Já se ajustou a uma nova realidade, né? Nesses R$ 23, R$ 24, para mim, é uma grande oportunidade para quem está olhando para o longo prazo. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque até inclusive hoje saíram os dados do PIB, né? Quem que puxou o PIB? O agro, né? Isso vai começar a talvez ter uma qualidade melhor do crédito no agro e também no Banco do Brasil, necessariamente é o grande player no setor agro, né? E isso a gente vai começar talvez a ver uma reversão dessas provisões, né? Desse resultado negativo que a gente viu no Banco do Brasil. Então, para mim, é uma oportunidade, ou seja, já foi precificado o pior cenário. Pô, e se o pior cenário não for tão ruim assim, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto, pô, se a gente precificar no longo prazo, o melhor cenário. Então, reforçando, Banco do Brasil nesses níveis de preço, né? Para mim, abaixo de R$ 25, dá para continuar comprando. Na verdade, meu preço teto é acima de R$ 30, R$ 32, R$ 33, então dá para continuar comprando com tranquilidade. É lógico que hoje é um dia negativo para a Bolsa como um todo, mas para mim deveria ser uma reação positiva depois desse dado muito forte do PIB, principalmente do agro, do setor agro, em todas as ações do setor, mas principalmente no Banco do Brasil, né? Então o Banco do Brasil também precisa sinalizar, né, deixar mais claro o que é a expectativa para os próximos trimestres e talvez esse lucro desse primeiro trimestre tenha sido um piso, né, para os próximos resultados ao longo do ano.